estarei presente entre vós até a consumação dos séculos. E ele quis que esta presença fosse realizada através dos ministros, de seus sacerdotes. Por isso, aqui recebemos o cálice e recebemos a patena, que são os instrumentos do sacerdote. E aí está a imortalidade da igreja, aí está a presença permanente de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das razões principais pelas quais ele desejou entrar no sacerdócio era poder servir de instrumento de perdão de Deus para as pessoas. Ele já havia ouvido muitas pessoas em confidências, ajeitado muitas situações, mas ele sentia uma falta de poder perdoar, com o perdão de Deus, de chegar até as raízes. Apesar de Monsenhor ter sido ordenado somente em 2005, podemos dizer que toda a vida dele foi uma missão sacerdotal, sobretudo em ajudar as almas, em aconselhar, em fazê-las progredir na virtude e ser propriamente essa ligação da pessoa com Deus. O que mais ele desejava a coordenação, que como que ele mais ansiava, era o poder perdoar. Que ele dizia quantas e quantas vezes ele atendendo essa ou aquelas almas que vinham pedir ajuda, vinham pedir conselhos, e ele não tinha como concluir com o perdão sacramental, com o perdão de Deus, no sacramento da confissão. Quantas e quantas vezes não chega este, aquele, esta alma, aquela alma, e que às vezes até de joelhos me diz, olha, tem tal coisa assim, assim, etc. E chegamos à conclusão de que uma absolvição sacramental resolveria aquele problema. Mas aonde? Quanto seria bom poder perdoar? Eu sou testemunha de quanto ele se emocionou em casos em que a pessoa vinha pedir perdão com humildade e que realmente, de fato, ele se emocionava. E ele mesmo comentava, não imaginam a alegria que é poder perdoar. Ao contrário do que todo mundo pensa, que na hora de uma confissão, a pessoa acusando os pecados, a primeira reação pode ser uma reação de repulsa em relação ao pecador. Ele dizia que jamais. Que ao contrário, que como que o amor aumenta e o desejo de perdoar e de fazer bem é muitíssimo maior. A pessoa, às vezes, vem e diz horrores na sua confissão. Isto, aquilo, outro, etc. Enquanto ela vai dizendo, a gente vai sentindo um desejo de perdoar, um desejo de ajudar, e que é o próprio Deus que impõe na alma do confessor. Terminada a confissão, dada a absolvição, olha-se para o penitente e diz, que anjo impressionante, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Nunca mais se lembra das faltas do penitente. Eu pensava que era um problema de má memória, mas estive conferindo com outro, e é assim. Como o Monsenhor levava muito a sério essa missão de impetrar graças, de conquistar a salvação dos outros enquanto sacerdote. Isso acompanhávamos de inúmeras formas, mas uma merece ser aqui relembrada. Foi quando Monsenhor, no ano de 2007, ele, certa vez, chamou duas irmãs para dar uma incumbência. Nós fomos até onde ele morava, a atual casa Turrizeburnia, para receber um trabalho. E naquela oportunidade, o Monsenhor estava trabalhando diante do Santíssimo Sacramento, escrevendo, resolvendo assuntos, redigindo cartas, artigos. E no final de todo o trabalho, nós estávamos lá rezando também. No final de tudo, ele tomou um papel pequeno e começou a escrever, a princípio não sabíamos o quê. Então ele olhava para o Santíssimo e fazia como que um esforço de memória. Ele estava se relembrando, estava como que puxando de décadas passadas alguma coisa. Deu para perceber esse esforço de memória que ele fazia. Ele olhava para o alto, olhava para o ostensório e escrevia. E a mesma coisa assim várias vezes. No final, quando ele foi celebrar a Santa Missa, ele se retirou da capela e lá, do lado de fora, ele contou o que ele estava fazendo, que era uma lista com os nomes das pessoas falecidas que ele queria lembrar durante a celebração.
Então foi aí a primeira vez que Monsenhor fez a lista de falecidos para pedir na Santa Missa. Então nomes, por exemplo, Padre Antônio Rodemarin, Padre Victorino Rodrigues, Cardeal Chapi, ele foi lembrando nomes de eclesiásticos. Depois nomes de pessoas desconhecidas, Julinha, Rosa, e nomes assim que nós ouvíamos e até perguntamos aí para Monsenhor quem era Rosa. Ele falou, Rosa é minha tia, ninguém reza por ela, eu tenho que rezar por ela. E depois ele perguntou, lembram de mais alguém? Então nós fomos lembrando dos nomes dos falecidos que nós sabíamos, pessoas relacionadas com Monsenhor, arautos falecidos, etc. Fomos lembrando de vários nomes e o Monsenhor foi escrevendo para deixar a lista mais completa. E essa foi a lista que ele usou, ele ia renovando sempre. Foi uma constante atualização de nomes pelos quais ele pedia e que nós temos certeza que Nossa Senhora levou muito em conta para, se precisassem, liberá-las do fogo do purgatório. E um fato que ilustra muito esse desejo de Monsenhor de salvar as almas foi uma vez, estando em Meimares, na casa que temos em Ubatuba, Monsenhor estava visitando a construção, não estava terminada, não estava concluída. Monsenhor queria muito subir no segundo patamar para ver o panorama, porque de cima se via um mar espetacular. E ele perguntou se queríamos subir junto com ele. Então ele quis subir primeiro, porque a escada que tinha era uma escada simples, de madeira. E precisava de ajuda para poder alcançar o segundo andar. E ele subiu primeiro, se ajoelhou e dava a mão para cada uma e ajudava cada uma a subir. E enquanto estavam todas subindo, ele disse, é assim que eu vou fazer no céu com cada uma. Vou puxar uma por uma. E é propriamente a missão dele, ou seja, de salvar, de elevar, de encaminhar para a virtude e para a eterna bem-aventurança, que é para onde todos nós caminhamos. Pouco depois da ordenação de Monsenhor João, ele ainda era Padre João nos primeiros meses, ele, sempre que voltava ao eremo, era comum. Monsenhor João sempre era muito acessível às pessoas. Sempre que ele voltava, havia uma conversa informal ao pé da escadaria que entrava no prédio principal. Esta famosa conversa ao pé da escada era uma ocasião de muitas graças, porque era muito caseira, muito informal. Certo dia, Monsenhor João virou para uma pessoa, membro dos arautos, e perguntou sobre uma parente dele. A pessoa disse, não sei, nem sei se ele recebe os sacramentos. O que havia acontecido é que o parente desta pessoa havia também sido da instituição de Monsenhor João, mas havia certos anos já havia afastado, já havia, por infidelidade, por falta de correspondência às graças, havia entrado por outras vias. Não muito boas, pelo menos no início. E agora se encontrava com uma doença gravíssima, galopante, que o levaria à morte. Monsenhor João, ao saber disto, quis que o parente dele levasse o sacerdote. Por isso ele disse, não, o senhor é parente da pessoa, o senhor tem obrigação de levar um sacerdote, vai com o padre fulano de tal amanhã e ver se ele quer receber os sacramentos. De fato, a pessoa ficou muito tocada e, vendo a morte chegando, quis confessar muito bem. No dia seguinte, na conversa ao pé da escada, Monsenhor João e todos nós que estávamos ali ficamos sabendo de que a pessoa havia aceitado bem, etc, etc. O fato concreto é que durante vários dias, poucos aliás, durante as conversas ao pé da escada, entre outros assuntos, este assunto voltava. E todos podiam acompanhar como Monsenhor João zelava pela pessoa, porque ele mesmo quis que depois levassem o Santíssimo Sacramento para a pessoa. E a pessoa a cada dia melhorava, dava passos na vida espiritual, etc. De tal maneira que Monsenhor João ele mesmo quis
um dos dias, ligar pessoalmente para a pessoa, para dizer para ela que ela precisava esquecer do passado, de que não só Deus havia perdoado a ela, mas Deus havia recomposto tudo. E ela mesma, em relação ao Monsenhor João, estava como que nunca tivesse afastado das vias da vocação, etc, etc. E a pessoa desmontou de choro. E ficou tão contente que queria oferecer sua vida para Monsenhor João, para o apostolado, para a instituição dele, etc, etc. Na vésperas da morte, a pessoa fez um pedido inusitado. Ela queria ser enterrada com o símbolo da instituição de Monsenhor João. O próprio parente de dentro dos arautos ficou espantado. Quando o pedido foi transmitido a Monsenhor João tomou aquilo com uma naturalidade e foi muito mais longe. Ele diz: olha, propõe para a pessoa o seguinte. Obviamente ela precisa pedir autorização do cônjuge, mas se ela quiser, ela pode ser enterrada não só com o símbolo, mas com o hábito inteiro dos arautos do Evangelho. Pode-se imaginar como a pessoa ficou contente, etc. Eu tive a graça de estar no enterro, de cantar no coro, no enterro da pessoa lá, de hábito. À noite, quando voltamos, conversa ao pé da escada. Alguém diz para Monsenhor João, o Senhor espanta pela bondade, pela misericórdia, pelo perdão do Senhor. E aí a pessoa começou a recordar como Monsenhor João havia tomado a iniciativa todas as vezes para levar a pessoa a não só a um perdão, mas ele queria que o perdão chegasse às raízes da alma. E depois, Monsenhor João, quando ele ouviu o que a pessoa disse sobre como ele espantava pela misericórdia dele, eu lembro a cena até hoje. Ficou gravada na minha imaginação para sempre. Até me lembro onde eu estava na situação, porque me marcou de tal maneira. Monsenhor João olhou e disse: mas Deus nos trata assim. Ele disse aquilo com uma tal naturalidade, como se estivesse tomando um copo de água. É que ele sentia em si este desejo de ser o reflexo do perdão misericordioso do Sagrado Coração de Jesus, do coração sacerdotal de Nosso Senhor. Muitas vezes Deus quer associar-nos à misericórdia dele para que ele seja ainda mais misericordioso. Assim, vimos um aspecto do coração sacerdotal de Monsenhor João que reflete o perdão sacerdotal de Jesus Cristo. Nos mostrava o modo verdadeiramente católico de sofrer. Por mais que sofresse, por mais que estivesse doente, por mais qualquer dificuldade que ele tinha, ele estava sempre na ponta dos pés para fazer o bem aos outros. E ele falou assim, bastante sofrido, não dá mais. E vê-lo nessa situação foi um marco de que a presença dele sempre estaria entre nós como um varão das dores que nos convidava a contemplar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.